Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar então o IPCA 15 do mês de maio, aquele IPCA medido entre 15 de abril e 15 de maio. Nós já temos aí no ano 2,8%. Então ele é uma prévia do IPCA cheio, né? E vejam que com 5 meses ele já quase que atingiu o centro da meta, com 5 meses. Mais 7 meses vai chegar a quanto? A 6? Vocês estão percebendo aqui ó, que está quase 3? Em 12 meses, 5,4, um pouco abaixo de 5,49 do total de 12 meses anteriores. Mas, apesar disso, o número veio bom, pessoal. Por quê? Pelos grupos. A gente vê aqui que, vamos ver, temos vestuário e saúde a 0,91, ainda acima de 0,5%. E fora esses dois, todos os outros grupos é habitação 0,67. Mas enfim, a maioria dos grupos está abaixo de 0,5%, com pouca oscilação. Eles fogem pouco desse centro aqui. Então ninguém disparou demais aqui. Sendo que saúde e cuidados pessoais provavelmente ainda está sentindo o reflexo do aumento dos medicamentos em abril, que é meio que uma regra aqui no Brasil, né? Ó, ainda influenciado pelos produtos farmacêuticos, reflexo da autorização do reajuste. Isso mesmo. Então o número veio um pouco melhor, mas aí que tá, pessoal, isso já era previsto, que é justamente o começo do período do ano da sazonalidade, em que a inflação arrefece um pouco. Eu quero mostrar isso para vocês aqui, nessa tabelinha que eu fiz. Faltou o ano de 24 aqui, depois eu vou colocar, mas era o que eu tinha mais rápido aqui para mostrar para vocês. Olhem bem, pessoal, a média, só janeiro que está excetuando um pouquinho aqui, ó. Mas vejam que a média entre outubro e março fica ali na casa de 0,5%, ó. 0,56, 0,44, 0,71, 0,36, 0,58, 0,63. E entre abril e setembro, nenhuma média supera 0,4 ou 0,5, por exemplo. Então fica muito claro que existe, sim, a sazonalidade, e abril é o começo dela. Então isso já meio que estava previsto, pessoal. Tá? Foi um número bom, mas e aí? Ah, Nathan, então, tá dando certo o aumento da Selic? Cedo demais para dizer, tá? Então, por isso que a Selic vai parar de subir agora, não vai mais para 15. É por causa desse número. Não, isso já tinha sido programado, né? Como eu mesmo falei para vocês em outros vídeos aqui da inflação, a nossa projeção, digamos assim, de que a Selic ficaria em 14,75 é porque além de toda a questão dos leilões, né, que se desenvolveu nesse sentido desde janeiro desse ano, nós temos o quê? Nós temos aqui o começo do período sazonal, e aí não faz sentido continuar aumentando aqui a Selic. O que faz sentido, pessoal, é justamente ela ficar alta para, no final do ano, após mais 6 meses de uma Selic bem elevada, quem sabe o Banco Central tem a chance de conseguir reduzir e essa inflação aqui já comece a vir mais controlada, devido a esse prazo todo em que ela teria ficado elevada. Mas vejam que tudo se encaixa perfeitamente com lógica, tá? Então a gente vê algumas coisas meio fora, né?
como por exemplo, ó, IPCA 15 bem comportado fortalece projeções de fim do ciclo de alta Selic. Não é por isso. É porque o contexto todo foi planejado para justamente ficar assim. E agora, no período de inflação mais baixa, a Selic fica alta, segurando um pouco a inflação futura, até porque ela demora, né, pessoal, de 6 a 9 meses para fazer os efeitos. Então, quem sabe na inflação do fim do ano ela já tenha batido e aí o Banco Central pode tentar começar a reduzir. Agora, essa manchete aqui eu acho mais de acordo. Ó. É cedo para apostar em desaceleração consistente da inflação e considerar cortes na Selic, diz economista do ASA. Ora, cortes na Selic por causa desse IPCA 15? Mas que exagero, não faz o menor sentido, né? Então, tá aí, pessoal, tá? Agora vamos ver aqui as projeções. A Ambima, pessoal, diminuiu um pouquinho a projeção para o IPCA de maio, 0,37 para 0,34, e aumentou para junho, de 0,27 para 0,35. Então, 0,34 e 0,35. Esses são os números que nós vamos colocar na planilha, porque o IPCA 15, como ele já contém uma inflação que a gente já sabe que aconteceu em abril, fica repetitivo, então eu não vou colocar o IPCA 15, eu vou colocar as duas projeções. Muito bem. Vejam ali, pessoal, 0,37 e 0,27 não vai mudar quase nada, porque aqui vai 0,34, até caiu, e aqui vai 0,35. Subiu um pouquinho, 4,91. Por que aqui é zero? Porque a média era negativa. E eu prefiro não contar com deflação na projeção média. Tá? É por isso que aqui é zero. Tá? Que essa é a nossa projeção aqui do canal. Então, pessoal, vejam ali, ó, 4,91. Tá? Então, o Focus subindo a inflação, depois o Focus derrubando a inflação e tal. Não, nada disso. Vai ser algo próximo de 5%, e como mostra a média. Só para encerrar, minha gente, o que isso significa para os títulos públicos? Nada, basicamente. Não muda praticamente nada. O mercado vai ficar mais relaxado, mais tranquilo. Pode ser que as taxas continuem caindo. Nesse sentido, acho que sim. Mas vamos ver, né? Vamos ver. A gente tem que ver, no caso do Tesouro, até que ponto vai a queda, tá? E como comentaram ali no vídeo de ontem, né? E aí, Natan? Com essa nova realidade aí dos títulos perdendo 7%, fica em qual? IPCA, Selic ou prefixado? Eu respondi IPCA, sem sombra de dúvida. Pessoal, o Tesouro IPCA continua muito acima de 6%. Ou seja, 6% é o equivalente, no IPCA é o equivalente aos 10% do prefixado. Tá? Então, é muito bom. Por quê? Porque é o número em que, por exemplo, você vai sempre comprar com deságio o Tesouro IPCA com juros formal, né? Mas todos os outros derivados você também está comprando com deságio, porque ele está com a taxa abaixo, a taxa, perdão, fica o preço abaixo do que corresponde à taxa oficial dele. A taxa oficial do Tesouro IPCA é te pagar 6% acima da inflação ao ano. Essa é a taxa, né? É o IPCA mais 6. Quando você tem uma taxa superior a 6%, é porque o preço ficou abaixo. Porque todos eles chegam no mesmo lugar. Então, o que diferencia é o preço. Então, sim, mesmo abaixo de 7, mas ainda muito acima de 6, é Tesouro IPCA. Não tem outra, tá? Muito bem. Agora aqui, pessoal,
O que eu queria mostrar para encerrar o vídeo é o seguinte: esse 0,36 é um número bom no final das contas? Eu acho um número bom, tá? Mas é um número suficiente para estabelecida a meta de 3% ao ano, o 0,36 ao mês é um número suficiente? Claro que não. Olha só, pessoal. Vamos anualizar o 0,36. Tá? É isso aqui elevado a 12. Olha aí quanto que seria a inflação. 4,4. Quase que estourando o teto da meta, que é 4,5. Mas pelo menos ficaria dentro do teto da meta. Né? Quase estoura, mas ainda fica dentro. Mas vejo que ainda não é um número satisfatório. Né? Vejam como essa meta é difícil. Né? É difícil. O que resolveria, pessoal? O que resolveria uma inflação tão alta desse jeito? Faria a Selic trabalhar mais rápido. Resolver o fiscal, óbvio, porque com um fiscal mais equilibrado, mais enxuto, você não precisaria de tanta expansão monetária, não precisaria tanto de impressão de dinheiro, e aí, obviamente, que essa inflação responderia muito mais rápido à taxa Selic. Tá? É isso aí, minha gente. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.